Vamos então para a segunda e última parte do nosso vídeo sobre argumentação. Na quarta-feira a gente postou a parte 1 do vídeo e hoje tá saindo a última parte. Então o vídeo, né, para quem quer seguir a ordem, precisa assistir primeiro a parte 1, depois a parte 2. Esses vídeos é uma sequência, né, ele só foi cortado por conta do tamanho. Mas é isso. Se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, curte, deixa seu comentário. Todo e qualquer feedback é muito bem-vindo, né? Críticas são bem-vindas e sugestões também são bem-vindas, elogios também. Mas é isso, bora para a segunda parte do vídeo. Vamos lá. Dito isso, o que vocês precisam pensar sempre na hora de criar uma argumentação? Vocês precisam pensar sempre em ter uma sequência lógica. O que é a sequência lógica? É quando você parte de um ponto X, vou pegar outra letra do alfabeto, que vai fazer mais sentido para vocês, tá? O que eu tenho uma sequência lógica? Quando eu tenho um ponto X, e aí eu vou, por exemplo, para um ponto. No caso, eu tenho um ponto A, e aí eu vou para um ponto B, eu vou para um ponto C, eu vou para um ponto D, e aí eu caminho com o meu texto. Ou seja, eu tenho um ponto central, e a partir desse ponto central, eu vou explicando coisas relacionadas a elas. Por exemplo, eu expliquei o ponto A. Então, eu quero dar prosseguimento na minha argumentação. O que eu faço? Desculpa. Quero dar prosseguimento na minha argumentação. O que eu faço? Venho para o meu ponto B. Ah, mas aí eu vou explicar de A isoladamente, de B isoladamente? Não. Tem uma teórica da língua portuguesa, né? O nome dela é Inge Dorcott. Acho que é assim que fala. E eu também acho que é assim que escreve. Vamos lá. Ela afirma que o texto, ele é como um tecido. De que maneira o texto ele é como um tecido? Todas as linhas estão interligadinhas. Todas as linhas estão interligadinhas. Ou seja, sempre que eu passo por um ponto, eu já passei pelo outro. Por exemplo, a linha, para ela sair desse ponto aqui e vir para cá, ela percorreu um caminho, certo? Para ela chegar aqui, ela teve que passar por aqui. Para ela chegar aqui, ela teve que passar por aqui. E assim vai. Pode ter ficado confuso, mas o que eu estou querendo dizer? Vocês não podem nunca pular de um assunto para o outro sem interligar esses assuntos. Ah, por que eu estou falando de C se eu não falei nem de B? Entende? A pessoa que está lendo, ela sente que falta alguma coisa ali, que você está jogando frases aleatoriamente. Vamos para um exemplo, para isso ficar mais claro para vocês. Antes da gente ir para o exemplo, deixa eu explicar isso aqui. A gente tem, dentro de um parágrafo, mas eu não vou entrar nisso aqui hoje porque o tema da aula não é parágrafo, a gente está falando de argumentação. Mas para vocês entenderem brevemente como que funciona a estrutura do parágrafo, tá? Um parágrafo vai ser construído por tópico frasal e ampliação do tema. O que é o tópico frasal? O tópico frasal ele vai funcionar como se fosse o título o título do seu parágrafo. O tópico frasal ele já vai indicar para a pessoa que está lendo qual é o assunto principal daquele parágrafo. E o tópico frasal geralmente vem no início do parágrafo. Depois que a gente dá o tópico frasal no parágrafo, a gente faz o tópico frasal, a gente entra na parte de ampliação do tema. Ampliação do tema é a argumentação, tá? Quando a gente está falando de um parágrafo de desenvolvimento, ampliação do tema é argumentação. Vamos lá. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é a apresentação geral da ideia principal que será debatida naquele parágrafo. Ela costuma ser uma frase colocada no início do parágrafo. E por ocupar esse lugar na estrutura do parágrafo... Nossa, quantas vezes eu falei a palavra parágrafo? Isso aqui vocês têm que se atentar também, hein, pessoal? Aqui é parágrafo, parágrafo e parágrafo. Se eu tivesse corrigindo esse texto, eu já teria aqui apontado repetição para o aluno. Mas vamos lá. Ela costuma ser uma frase colocada no início do parágrafo e por ocupar esse lugar na estrutura, isso aqui eu poderia ter tirado sem problema nenhum, ajuda os alunos a não se perderem quanto ao assunto abordado. Beleza? Vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo de tópico frasal. Esse exemplo é um fragmento da redação O Papel da Marinha,
em tempos de paz. Quem tem a apostila que foi liberada para o Projeto Netuno, se eu não me engano, vai ter acesso a essa redação lá nas redações modelos, tá? Mas quem não tem acesso à redação, acompanha comigo, a redação na íntegra, acompanha comigo pelo menos essa parte do parágrafo. Vamos lá. Ainda que a Marinha tenha em suas funções a garantia da lei e da ordem, sua atuação não se limita a isso. Então vamos lá. Nesse parágrafo, eu vou ter duas informações importantes. Qual é a primeira informação importante? Que uma das funções da Marinha é a garantia da lei e da ordem. A Marinha tem como função a garantia da lei e da ordem. Isso aqui está previsto na Constituição, tá, pessoal? Vamos lá. A Marinha tem como função a garantia da lei e da ordem. A segunda informação importante que essa frase aqui vai trazer para a gente é que a atuação da Marinha não se limita a isso. Ou seja, se a atuação da Marinha não se limita a isso, a Marinha vai agir em outras funções também, né? Ou seja, a Marinha atua além da garantia da ordem. E quando eu falo isso, a primeira pergunta, né, que geralmente vem na cabeça das pessoas é, tá, se a Marinha ela não atua só para garantir a lei e a ordem, o que mais a Marinha faz? Aqui você já tem um gancho para dar sequência lógica ao seu raciocínio, para expandir esse tópico frasal. Por quê? O seu tópico frasal ele tem que ser construído de modo que você consiga expandir o que está sendo dito ali. Ou seja, se eu tenho essa frase aqui no início do meu parágrafo, a pessoa que lê o meu texto, ela já vai esperar que, ao longo do meu parágrafo, eu vá explicar quais são as outras atuações da Marinha, ou qual é a outra atuação da Marinha, além da garantia da lei e da ordem. O que a Marinha faz além disso aqui? Né? É uma pergunta importante. E aí eu entro na parte da argumentação por perguntas, tá? Vamos lá. Lido esse texto do parágrafo, espera-se que o texto siga explicando essas afirmações. Óbvio. Assim, a etapa seguinte é a ampliação do assunto. Lembra que eu falei que era tópico frasal mais ampliação do tema? Tópico frasal mais ampliação do tema. Fiz o tópico frasal. Agora eu tenho que ampliar esse tema, eu tenho que explicar o que eu quis dizer com aquele tópico frasal. Para facilitar a ampliação, é recomendável que o candidato faça algumas perguntas que nortearão a sua escrita. E aqui, pessoal, entra o grande tesouro desse vídeo. Anotem, vamos lá. Falei que a Marinha atua em outras funções, né? Que ela não tem só a função da garantia da lei e da ordem, mas não disse qual função é essa. E aí vem algumas perguntas. Tá. Qual é a outra atuação que a Marinha tem? Essa outra atuação é necessária? Ela é importante? Por quê? Se a Marinha atua garantindo a lei e a ordem, uma vez que temos lei e ordem, o que a Marinha vai fazer? Né? Ou seja, qual é essa outra atuação? Que é a pergunta principal do tema, hein, pessoal? É o papel da Marinha em tempos de paz, ou seja, o que a Marinha faz quando o país não está em momento de conflito? O que a Marinha faz quando o país não está em momento de conflito? O que vocês acham que a Marinha faz? Deixa aqui nos comentários. Vamos lá. Que outra atuação a Marinha tem? Por que essa atuação é necessária? Ela tem que ser necessária, porque existe dinheiro do governo sendo investido em outras frentes de atuação. Então, ela tem que ser necessária. Por quê? Traz algum benefício? Que benefício? Quem é beneficiado nessa situação? Existe alguém sendo beneficiado com essa outra atuação da Marinha? O que tem que ser feito para promover esse benefício? E o que pode acontecer se a Marinha parar de atuar resolvendo esse problema ou promovendo esse benefício? Vamos lá. Quando você responde essas perguntas, você formula a sua argumentação. E vamos lá. Ao responder essas perguntas, você estará formulando sua argumentação e fundamentando-a para que seu parágrafo não fique raso ou superficial. Porque eu vejo muitos alunos falando que existe o problema é esse, e a Marinha faz isso, tá? Mas assim, explica.
Por que esse problema tem que ser resolvido? Quem é atingido com esse problema? O que pode acontecer se nenhuma medida for tomada para resolver esse problema? Os alunos eles esquecem de fazer isso e aí acaba deixando a argumentação rasa. O que vocês precisam é se aprofundar mais no que vocês estão dizendo. Então é importante que você tenha em mente que debater o assunto é importante, é primordial. Vocês têm que debater o assunto. Vocês não podem dizer, olha, tem isso aqui que significa isso e é importante por isso. Ponto. Você fica, meu Deus, o que está acontecendo? O aluno não me explicou nada aqui, sabe? Se você tiver conhecimentos históricos, dados estatísticos, citação de livro, música, série, vocês podem usar tudo isso. Mas caso vocês não tenham, vocês têm que saber responder as perguntas. E aí, vamos lá. Vou ler o parágrafo, tá, dessa redação e vou pontuar para vocês onde está cada parte desse tópico frasal, dessas perguntas sendo respondidas a partir do tópico frasal. Vamos lá. Ainda que a Marinha tenha em suas funções a garantia da lei e da ordem, sua atuação não se limita a isso. Em tempos nos quais o Brasil não está enfrentando nenhum tipo de conflito, essa instituição, que instituição? A Marinha, atua no controle à poluição marítima. Garantir a qualidade das águas nacionais torna-se, portanto, uma atividade de extrema importância, uma vez que a poluição pode gerar prejuízos em todos os níveis da sociedade, pois, além de afetar a água, pode danificar a alimentação proveniente do mar. Para impedir esta fatalidade, a Marinha promove campanhas de combate ao lixo no mar, além de convocar voluntários para atuar na limpeza das praias e punir com multas, por exemplo, aqueles que descumprirem as regras de preservação. Vamos lá. Primeiro eu tenho o tópico frasal, né? Que é essa partezinha aqui de laranja. Depois, eu vou ter a resposta de uma pergunta. Qual atividade está envolvida além da garantia da lei e da ordem? Ou seja, qual atividade a Marinha está envolvida? Quando a Marinha não está atuando na garantia da lei e da ordem, ou seja, quando não temos nenhum tipo de conflito, a Marinha atua no controle da poluição marítima. Ou seja, eu já disse aqui, né, que a atuação dela não se limita a isso. O que ela está fazendo? Controlando a poluição marítima. Aí vamos. Por que essa atividade é relevante para a sociedade? Por que a Marinha tem que atuar nisso? Porque quando ela garante a qualidade das águas nacionais, ela evita que prejuízos sejam gerados em todos os níveis da sociedade. Por quê? Além de afetar a água, a poluição marítima pode danificar toda a alimentação proveniente do mar. Beleza? Já respondi essa pergunta aqui. E vamos para a última pergunta, que eu vou grifar em preto porque eu não tenho vermelho nas cores. Quais medidas a força está tomando para resolver esse problema? Se fosse um benefício, vocês poderiam se perguntar o que a Marinha está fazendo para promover esse benefício, para fazer com que esse benefício chegue em todas as camadas da sociedade, o que está sendo feito? Mas como é um problema, o que ela está fazendo para resolver esse problema, né? A poluição marítima. Ela promove campanhas de combate ao lixo no mar, ela convoca voluntários para atuarem na limpeza das praias e ela também pune com multas aqueles que descumprem as regras de preservação. Beleza, pessoal? Então, já tenho aqui mais uma pergunta sendo respondida. Dessa forma, vocês conseguem não ser rasos do que vocês estão falando. Galera, eu tenho dado aqui o exemplo da Marinha, mas isso serve tanto para a ESA quanto a SpaceX, Marinha. Marinha eu falo de forma geral, né, galera? Escola Naval, Colégio Naval, QTPA, CAP, todas as provas que têm redação, vocês podem usar esse método de perguntas, tá? Aqui no Escrita Militar a gente está elaborando já um e-book com várias perguntas que podem ser feitas na hora da argumentação, como que essas perguntas podem ser desenvolvidas no texto, vão ter trechinhos assim comentados demonstrando, olha, esse trecho aqui foi feito, né, a partir da resposta da pergunta X, Y, Z, tá? Então a gente está elaborando um materialzinho para sanar essas dúvidas, como fazer essa argumentação a partir de perguntas. Por que as perguntas elas são saudáveis, né? Por que é saudável você memorizar perguntas ao longo do texto? Para responder, né? Para fazer
a argumentação de vocês ao longo do texto. Porque as perguntas são perguntas que são óbvias. O candidato, ele já olha para aquele texto e ele já pensa em algumas perguntas que podem ser desenvolvidas. Por exemplo, quando a gente fala... não vou falar aqui de um tema específico, mas, por exemplo, perguntas que podem ser respondidas ao longo do texto. Tem alguém sendo prejudicado com esse problema? Ou tem alguém sendo beneficiado com essa situação? O que pode ser feito, né, se alguma medida não for tomada ou para promover esse benefício ou para resolver esse problema? Entende? Por que isso é necessário? Por que isso é relevante? Entende? Quem está sendo atingido ou quem está sendo beneficiado? São perguntas que vocês têm que levar para a prova para fazer para o título. Vocês vão olhar para o título ou para o tema e vocês vão fazer essa pergunta, beleza? Vou dar um exemplo. A ESA no ano passado, assim, né? A ESA 2020, pelo menos no site está lá 2020, trouxe a prática da empatia no mundo moderno. E aí você se pergunta, a prática da empatia é um problema ou é um benefício? Ah, é um benefício. As pessoas estão sendo empáticas? Não. Por que as pessoas não estão sendo empáticas? Ah, porque a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais egocêntrica? Tá, mas por que a sociedade está cada vez mais sendo egocêntrica? O que está impulsionando esse egocentrismo na sociedade? Quando você começa a fazer perguntas direcionadas para esse tema, você consegue se aprofundar no debate. Então você acaba não tendo uma argumentação rasa. Tudo bem, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. O feedback de vocês é sempre muito importante. Quem não está aqui inscrito no canal do Telegram, vai para o canal do Telegram, porque vira e mexe eu posto algum e-bookzinho lá, lista de exercício para ajudar vocês na hora de escrever. Se vocês também não estão me seguindo no Telegram, perdão, no Instagram, vai lá, o nosso arroba é @escritamilitar. Então, sempre pergunto lá o que vocês querem ver de vídeo aqui no YouTube. E é isso, o feedback de vocês é sempre muito importante, então se vocês quiserem deixar algum comentário sobre, eu vou agradecer. Espero ter ajudado vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. E assim a gente finaliza a parte de argumentação aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Quem vai fazer a prova da ESA esse fim de semana, eu queria desejar as melhores energias do mundo. Calma, tranquilidade, confia na tua preparação, porque eu tenho certeza que se você se preparou direitinho, se você fez tudo conforme manda o figurino, você vai sair bem na prova. E, pessoal, dicas que eu sempre dou pro pessoal que vai fazer prova de concurso. Muito cuidado com o que vocês levam para comer, tá? Para não pegar na hora na prova, para não pegar na folha de redação e sujar a folha. Então, evita levar biscoito que tenha muito corante para vocês não pegarem no biscoito, botar a mão na folha de redação e manchar a folha de redação. Muita atenção à cor de caneta que vocês vão levar, sempre com material transparente por fora. Testa a caneta, leve uma caneta que você se sinta confortável na hora de escrever. Não leve uma caneta que a sua mão não goste ou que você sinta a caneta dura, tá? E é isso, muita calma. Atenção ao tema proposto, para ninguém dar fuga ao tema. E é isso, desejo as melhores energias do mundo para vocês. Boa prova para quem vai fazer prova no domingo. E é isso, até o próximo vídeo.